Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo, como se comessem pão, e não invocam ao Senhor? Eles se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho do aflito, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo cativo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Você já parou para pensar por que algumas pessoas negam a existência de Deus? Não estou falando de dúvidas honestas ou questionamentos sinceros. Estou falando daquela rejeição deliberada, daquela decisão consciente de viver como se Deus não existisse. O que leva uma pessoa a olhar para o universo, para a vida, para a própria consciência e dizer: não há Deus? O Salmo 14 responde essa pergunta de forma contundente, e a resposta pode surpreender você. Não é uma questão intelectual, não é falta de evidências, é algo muito mais profundo e perturbador. É uma questão moral. As pessoas não rejeitam a Deus porque não conseguem encontrá-lo. Elas o rejeitam porque não querem se submeter a Ele. Este salmo é como um raio-x espiritual da humanidade. Ele expõe a verdadeira natureza do ateísmo, revela a condição real do coração humano sem Deus e mostra o que acontece quando uma sociedade decide viver ignorando o Criador. Mas também oferece esperança. Há uma geração de justos, há um refúgio seguro, há uma restauração vindo. O Salmo 14 foi escrito por Davi, e provavelmente durante um período onde ele observou a decadência moral ao seu redor. Talvez fosse durante o reinado de Saul, quando a liderança espiritual de Israel estava corrompida. Talvez fosse em algum momento onde ele viu pessoas que deveriam conhecer a Deus vivendo como se ele não existisse. E o mais impressionante é que o apóstolo Paulo cita este salmo em Romanos 3 para provar que toda a humanidade está debaixo do pecado. Isso significa que este salmo não descreve apenas uma época ou um povo específico. Ele descreve a condição universal da humanidade sem Deus. Mas antes de mergulharmos nessa mensagem profunda, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: o Senhor é o meu refúgio. Isso fortalece sua fé e ajuda essa palavra a alcançar milhares de pessoas. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. A palavra nécio aqui não significa alguém com baixa inteligência. No hebraico é Nabal, que se refere a alguém moralmente corrupto, espiritualmente insensato, que não tem sabedoria para viver. É a pessoa que pode ser brilhante intelectualmente, mas é absolutamente tola em questões de eternidade. E repare onde essa pessoa diz que não há Deus. No coração, não na mente. Não é uma conclusão lógica depois de examinar evidências. É uma decisão do coração, um desejo interno, uma preferência moral. A pessoa não diz não encontrei Deus. Ela diz não há Deus porque não quer que haja Deus. Por quê? Porque se há um Deus, então há um padrão moral absoluto. Se há um Criador, então você tem que prestar contas a Ele. Se há um juiz eterno, então suas escolhas têm consequências permanentes. E isso é insuportável para alguém que quer viver sem limites, sem responsabilidade, sem julgamento. O ateísmo prático é muito mais comum que o ateísmo teórico. Muitas pessoas que dizem acreditar em Deus vivem como se Ele não existisse. Fazem suas escolhas sem consultar a vontade divina. Constroem suas vidas sem considerar valores eternos. Perseguem seus desejos sem pensar em prestação de contas. Isso também é dizer no coração: não há Deus. E qual é o resultado dessa insensatez? Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem.
A negação de Deus sempre leva à corrupção moral. Quando você remove o fundamento absoluto de certo e errado, tudo se torna relativo. Quando você elimina a autoridade divina, cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. A sequência é clara. Primeiro, a pessoa rejeita a Deus no coração. Depois, sua vida se corrompe. Depois, suas obras se tornam abomináveis. E, finalmente, ela perde completamente a capacidade de fazer o bem. Não é que ela faça menos bem. É que ela não faz bem nenhum. Porque o bem verdadeiro só existe em referência a Deus. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Aqui está a perspectiva divina. Deus não está distante, indiferente e desinteressado. Ele está ativamente observando, investigando, procurando. É uma imagem poderosa. O Criador do universo se inclinando desde os céus para examinar a humanidade, procurando por alguém que o busque, para ver se havia algum que tivesse entendimento. O verdadeiro entendimento não é apenas conhecimento intelectual, é sabedoria espiritual, é a capacidade de reconhecer a realidade de Deus e viver de acordo com isso. É enxergar além do visível, além do temporário, além do material. A pessoa com entendimento olha para a criação e vê o Criador. Olha para a ordem do universo e reconhece um designer inteligente. Olha para a própria consciência moral e percebe que há um legislador absoluto. Mas a maioria não tem esse entendimento. Prefere teorias complicadas que expliquem tudo sem precisar de Deus. E buscar-se a Deus. Buscar é diferente de conhecer sobre. Você pode saber muita teologia e não buscar a Deus. Pode frequentar igreja toda semana e não buscar a Deus. Pode até pregar sermões e não buscar a Deus. Buscar significa desejo genuíno de conhecê-lo, de experimentá-lo, de se relacionar com ele. E qual foi o resultado da investigação divina? O próximo versículo traz a resposta devastadora. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esta é uma das declarações mais sombrias de toda a Bíblia. Deus procurou por toda a humanidade e não encontrou nenhum sequer que naturalmente o buscasse. Todos se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem por si mesmo. Desviaram-se significa que houve um caminho certo do qual nos afastamos. Não nascemos neutros. Nascemos com uma tendência inerente para longe de Deus. É como uma bússola quebrada que sempre aponta na direção errada. Nossa natureza caída nos leva naturalmente ao egoísmo, à rebelião, ao pecado. Juntamente se fizeram imundos. Não é que alguns se corromperam e outros permaneceram puros. É que toda a humanidade, sem exceção, está contaminada pelo pecado. Não existe ser humano moralmente puro por natureza própria. Todos precisamos de redenção. Todos precisamos de um Salvador. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Isso não significa que pessoas não fazem nada que pareça bom. Significa que ninguém faz o bem no sentido absoluto que Deus requer. Nossas melhores obras estão contaminadas por motivações egoístas, orgulho, interesse próprio. Até nossos atos de bondade muitas vezes têm segundas intenções. Essa é uma verdade difícil de aceitar. Nossa cultura ensina que as pessoas são basicamente boas, que todos têm bondade natural dentro de si, que basta educar melhor, criar melhores condições sociais, oferecer mais oportunidades e a bondade humana florescerá. Mas a Bíblia diz o contrário. O problema não está nas circunstâncias externas, está no coração humano. Isso não significa que devemos desistir da educação, da justiça social, de melhorar a sociedade. Significa que precisamos reconhecer que nenhuma reforma externa resolverá o problema interno. O coração humano precisa ser transformado por Deus. Sem essa transformação espiritual, estamos apenas polindo o exterior, enquanto o interior permanece corrompido. Acaso não têm conhecimento todos os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor?
Aqui Davi muda o foco para um tipo específico de insensatez, a opressão dos fracos. Não é apenas que essas pessoas rejeitam a Deus em teoria, é que exploram, manipulam e devoram os vulneráveis sem nenhuma consciência. Comem o meu povo como se comessem pão. É uma metáfora poderosa. Significa que a exploração se tornou tão natural, tão casual, tão cotidiana quanto comer uma refeição. Eles destroem vidas com a mesma facilidade com que você come um sanduíche. Não há remorso, não há hesitação, não há culpa. Vemos isso em todas as épocas. Sistemas econômicos que enriquecem uns às custas de outros. Estruturas de poder que pisoteiam os fracos para beneficiar os fortes. Líderes que usam suas posições para se aproveitar dos vulneráveis. E tudo isso é feito sem pensar duas vezes, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E não invocam ao Senhor. Aqui está a raiz do problema. Eles não prestam contas a ninguém, não temem julgamento, não reconhecem autoridade superior. Vivem como se fossem a medida de todas as coisas, como se suas vontades fossem lei, como se não houvesse consequências eternas para suas ações. Mas há um despertar vindo. Há um momento em que a ilusão de autonomia será quebrada. Eles se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Chega um momento em que aqueles que viveram como se Deus não existisse, descobrem que Ele sempre esteve lá. E essa descoberta não traz alívio, traz terror. Porque eles percebem que todas as suas ações foram observadas, todos os seus pecados foram registrados, todo o mal que praticaram será julgado. Grande pavor. Não é apenas susto, é terror absoluto. É quando você percebe que a realidade não é o que você pensava, que há um Deus santo diante de quem você terá que comparecer, que há a justiça divina que não pode ser corrompida ou evitada. Porque Deus está na geração dos justos. Isso é reconfortante para os que confiam em Deus e aterrorizante para os que o rejeitam. Significa que Deus não abandonou seu povo. Ele está presente, ativo, trabalhando em meio aos que o buscam. E essa presença é proteção para uns e ameaça para outros. A geração dos justos não significa pessoas perfeitas. Significa pessoas que reconheceram sua condição quebrada e buscaram refúgio em Deus. Pessoas que não vivem na ilusão de autossuficiência moral, mas na humildade de quem sabe que precisa de graça. Vós envergonhais o conselho do aflito, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Aqui está uma acusação direta. Os ímpios zombam da fé dos que confiam em Deus. Quando uma pessoa aflita diz Deus é o meu refúgio, eles riem. Quando alguém confia na providência divina em vez de esquemas humanos, eles ridicularizam. Quando crentes escolhem integridade em vez de vantagem desonesta, eles desprezam. Mas essa zombaria é insensata, porque o Senhor realmente é refúgio para quem o busca. Não é ilusão, não é fantasia, não é escapismo. É realidade sólida. E chegará o dia em que aqueles que zombaram desejarão ter o mesmo refúgio que desprezaram. Quantas vezes cristãos são ridicularizados por sua fé, chamados de ingênuos, fracos, alienados da realidade. Mas a verdade é o oposto. Quem vive sem Deus é que está alienado da realidade suprema. Quem rejeita o Criador é que está vivendo numa ilusão. Quem zomba da fé é que demonstra insensatez profunda. Se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo cativo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O salmo termina com um anseio profundo. Davi vê a corrupção ao redor, reconhece que nem ele mesmo é justo por natureza e clama por salvação que só pode vir de Deus. Se já de Sião viesse, é um desejo urgente, uma esperança ardente por intervenção divina. Sião representa a presença de Deus, o lugar onde ele habita entre seu povo. Davi está clamando que Deus desça, que ele intervenha, que ele traga a salvação que nós não podemos produzir por nós mesmos. Porque o diagnóstico foi feito, estamos todos corrompidos. Agora precisamos do remédio, salvação divina.
Quando o Senhor restaurar o seu povo cativo, essa frase tem duplo significado. Pode se referir ao retorno físico de exílio, mas mais profundamente fala da libertação espiritual. Estamos todos cativos do pecado, escravos de nossa natureza caída, prisioneiros de tendências destrutivas. E só Deus pode nos libertar. Para nós que vivemos depois de Cristo, entendemos que essa salvação de Sião já veio. Jesus desceu do céu, entrou na história humana, viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós merecíamos morrer e ressuscitou para garantir nossa restauração. Ele é a resposta ao clamor de Davi. Se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Quando a salvação de Deus chegar, a resposta apropriada é a alegria profunda. Não uma felicidade superficial, mas regozijo fundamentado na realidade da redenção. Porque fomos salvos de nós mesmos, salvos de nossa insensatez, salvos da corrupção que nos consumia. Este salmo nos confronta com uma verdade desconfortável. Todos nós éramos nécio, todos nós estávamos corrompidos, todos nós precisávamos de salvação que não podíamos produzir. Isso deveria nos encher tanto de humildade quanto de gratidão. Vamos orar. Senhor, reconheço diante de Ti a insensatez do coração humano. Confesso que houve momentos em que vivi como se Tu não existisses. Momentos em que fiz minhas escolhas sem considerar Tua vontade. Momentos em que agi como se não tivesse que prestar contas a Ti. Olho para minha vida sem a Tua graça e vejo a corrupção que habita em mim. Reconheço que minha natureza me leva longe de Ti, que meu coração é enganoso, que mesmo minhas melhores obras estão contaminadas por egoísmo. Não tenho justiça própria, não tenho bondade natural, não tenho nada de bom para oferecer. Mas agradeço porque Tu olhaste desde os céus e decidiste salvar. Não porque encontraste bondade em mim, mas porque colocaste Tua bondade em mim. Não porque eu Te busquei primeiro, mas porque Tu me buscaste quando eu estava perdido. Tu és o meu refúgio, Senhor. Quando o mundo zomba da fé, quando pessoas ridicularizam a confiança em Ti, quando tentam me envergonhar por depender de Ti, eu declaro: Tu és real, Tu és fiel, Tu és o meu esconderijo seguro. Agradeço porque a salvação já veio de Sião. Jesus desceu e me resgatou. Ele viveu a vida perfeita que eu não consegui viver. Ele morreu a morte que eu merecia morrer. Ele ressuscitou para garantir minha restauração. E por isso, meu coração se regozija, minha alma se alegra. Guarda-me de voltar à insensatez de viver como se Tu não existisses. Mantém meu coração humilde, dependente, grato pela salvação que não mereci, mas recebi gratuitamente. Amém. O Salmo 14 nos dá um diagnóstico sóbrio e honesto da condição humana. Não é uma mensagem popular em nossa cultura que gosta de pensar que as pessoas são basicamente boas, mas é uma verdade necessária. Porque só quando reconhecemos a profundidade da doença é que valorizamos a grandeza da cura. Todos nós éramos nécios, todos nós estávamos corrompidos, todos nós precisávamos de um Salvador. E graças a Deus Ele não nos deixou nessa condição. Ele desceu, Ele buscou, Ele salvou. Não porque éramos dignos, mas porque Ele é misericordioso. A pergunta que fica é: você ainda vive como o nécio que diz no coração, não a Deus? Ou você reconheceu sua necessidade e encontrou refúgio nele? Você ainda confia em sua própria bondade? Ou já descobriu que precisa da justiça que só vem de Cristo? Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é o meu refúgio. Declare essa verdade e inspire outros a também encontrarem segurança em Deus. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal. Juntos podemos ser a geração dos justos em meio a uma sociedade que vive como se Deus não existisse, porque a salvação já veio de Sião. E em Jesus, todo aquele que crê encontra perdão, restauração e